Fala galera do YouTube, como vocês estão? Duas crianças desaparecidas, duas famílias desesperadas, uma cidade pequena do interior em pânico e uma mulher com uma coragem fora do comum. Vamos conhecer a história de hoje? Bora pro relato? Na pacata cidade de Santana dos Ipês, no interior do estado de Goiás, morava Isabel, uma mulher conhecida por sua gentileza e por sua disposição em ajudar quem quer que fosse. Era uma daquelas pessoas cuja bondade parecia não ter limites. Por isso, quando duas crianças desapareceram misteriosamente em uma tarde de outono, ela não hesitou nem por um segundo. Deixou todos os seus afazeres e se uniu aos moradores e à polícia local nas buscas. A situação era angustiante, pois tratava-se de dois pequenos, Lucas, um menino de 7 anos, e Ana Clara, uma garotinha de 5 anos. Suas famílias não se conheciam, moravam em bairros distantes. A família da menina vivia na colônia Santa Cecília, cerca de 5 quilômetros de onde residia o menino. Na Vila Esperança, frequentavam escolas diferentes e tinham rotinas distintas. Mas, de alguma forma, os dois desapareceram no mesmo dia, no mesmo parque, a pracinha central da cidade, lugar onde costumavam brincar após a escola. O desaparecimento ocorreu por volta das 8 horas da noite. A mãe de Ana Clara percebeu rapidamente que a filha não estava mais por perto. Por isso fez com que os pais, também presentes, se mobilizassem. Percebendo que Lucas igualmente havia sumido, eles procuraram por todos os cantos do parque. Perguntaram aos vizinhos, vasculharam as ruas ao redor, mas não encontraram qualquer vestígio. Às 8h20, desesperados, chamaram a polícia. A cidade era pequena e a força policial era limitada. Mas a solidariedade fez com que muitos moradores se voluntariassem. Isabel estava entre eles, ajudando a vasculhar cada canto da praça e das ruas próximas. As patrulhas rodaram até de madrugada, enquanto as sirenes cortavam o silêncio da noite. Mas os esforços foram em vão, e quando amanheceu, o desespero tomou conta da cidade. As famílias estavam inconsoláveis. Na delegacia, o sargento responsável informou que ampliariam as buscas pelas colinas e matas próximas ao município e pediu que toda a população se unisse. Isabel, mesmo parecendo frágil e temerosa, possuía uma coragem impressionante. Formaram-se grupos que seguiam por ruas e trilhas, revisando cada pedra, cada moita. Mas apesar do esforço coletivo, nenhuma pista surgiu. Naquela noite, quando a lua cheia começou a surgir devagar no céu estrelado, tingindo de prata a copa das árvores, Isabel teve uma ideia que para muitos pareceu insensata. Ela sugeriu que fossem além, para além do limite conhecido da mata, onde começava a densa e misteriosa Floresta dos Pinhais. Uma área que os antigos diziam ser mal assombrada, mas ninguém quis acompanhá-la. O cansaço e o medo haviam vencido.
Diante do silêncio da desistência dos demais, Isabel hesitou por um momento, mas logo decidiu. Ela iria sozinha. Se houvesse qualquer chance, por menor que fosse, de encontrar Lucas e Ana Clara, ela não a desperdiçaria. Vestiu as suas melhores botas, pegou a velha lanterna que guardava no armário e seguiu em direção ao norte da cidade, onde a mata começava densa e fechada. E quando chegou ao limite da floresta, respirou fundo e preparou-se para gritar o nome das crianças. Mas algo a deteve, uma intuição estranha, um arrepio silencioso que a fez calar-se. Ela desligou a lanterna, pois não precisava de luz artificial, pois a lua redonda e brilhante iluminava tudo com uma clareza sobrenatural. Isabel caminhou devagar entre árvores altas e galhos retorcidos, ouvindo o som dos grilos e o pio distante das corujas. De repente, um som diferente a fez parar. Um choro, frágil, abafado, mas inconfundivelmente humano. Ela seguiu com passos lentos e contidos, tentando não fazer barulho, até que atrás de um grande tronco caído, ela viu o que jamais imaginaria. Ali estavam Lucas e Ana Clara, sentados no chão, com o rosto banhados em lágrimas. Mas a poucos metros deles, Isabel viu uma cena aterradora. Um homem magro caído ao chão, se contorcendo de uma forma violenta, como se estivesse sendo despedaçado por forças invisíveis. De seu corpo vinham estalos horríveis, como se os ossos se quebrassem e se refizessem dentro da pele. Isabel ficou paralisada a observar, incrédula em como aquele homem franzino começou a crescer, seus braços se alongando, seu rosto se deformando. Os gritos de dor foram se transformando em rosnados graves, enquanto tufos de pelos densos e escuros surgiam por todo o seu corpo. Em poucos minutos, diante dela, erguia-se uma criatura como nunca ela tinha visto. Um ser, metade homem, metade lobo, com olhos brilhantes e dentes afiados como punhais. Um lobisomem, murmurou Isabel, mais em pensamento do que em voz alta, sentindo o coração acelerar de uma maneira incontrolável. Sem saber o que fazer, ela olhou ao redor, buscando algo com que pudesse se defender ou proteger as crianças. Mas só tinha a lanterna. Tremendo, decidiu manter-se escondida, esperando que o monstro não percebesse sua presença. A criatura se aproximou lentamente das crianças. Isabel queria gritar, queria correr até elas, mas o medo a paralisou. No entanto, ao contrário do que a mulher temia, o monstro apenas se aproximou, cheirou o ar em sua volta e, após alguns instantes de tensão absoluta, soltou um longo e melancólico uivo para a lua. Em seguida, com um salto ágil, desapareceu floresta adentro, sumindo entre as árvores e a escuridão. Isabel ficou imóvel por alguns segundos, sem acreditar no que acabara de ver. Então, quando percebeu que a ameaça havia ido embora, ela correu até as crianças,
Lucas e Ana Clara estavam assustados, mas ilesos, embora não conseguissem dizer uma palavra sequer. Seus olhares perdidos mostravam o trauma que acabaram de vivenciar. Ajoelhada, Isabel as abraçou, segurando firme em suas pequenas mãos. Guiou-os de volta pela trilha que havia percorrido. A lua cheia seguia iluminando o caminho silencioso, como uma testemunha muda de tudo o que havia acontecido naquela noite. Quando finalmente chegaram à cidade, os sinos da igreja matriz tocavam, marcando as 3 horas da manhã. Isabel entregou as crianças aos pais, que choraram de alívio e gratidão. Mas aquela mulher sabia que aquela história não terminava ali. Naquela noite, deitada em sua cama, Isabel não conseguiu pregar os olhos. Pensava no homem que vira se transformar. Quem seria? Um morador da cidade? Um viajante? E principalmente, quando seria a próxima lua cheia? Nos dias seguintes, os boatos correram pela cidade. Alguns falavam de lobos que vinham pelas montanhas, outros de espíritos antigos que protegiam a floresta. Isabel, no entanto, guardou para si a verdade do que tinha visto. Sabia que se contasse, ninguém acreditaria. Ou pior, poderia ser acusada de loucura. Pouco tempo depois, mudou-se para a cidade de Londrina, no Paraná, alegando que queria um novo começo. Mas, na verdade, ela queria distância daquele lugar e daquele segredo. Mas até hoje, quando as noites ficam muito silenciosas e a lua cheia domina o céu, Isabel acorda assustada, com o som daquele uivo misterioso que ainda ecoa em seus ouvidos. E quem passa perto na floresta dos pinhais em noite de lua cheia, jura ouvir um longo e assustador uivo, misturado a um choro de criança, que se perderam por lá e nunca mais voltaram. Galera, muito bom este relato. Muito assustador, e foi muita coragem desta mulher. Se não fosse ela, essas crianças jamais teriam sido encontradas. Este foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.